Então, vamos falar sobre sucesso. Eu estou muito orgulhoso desse tolete de bosta que eu fiz recentemente. Inclusive tem a thumbnail aí, se você não assistiu. Onde, infelizmente ou felizmente, isso daqui parece que está virando um canal de opinião. Mas eu queria trazer algo prático. Algo que eu sei, algo que eu tenho certeza, algo que eu entendo. E um assunto difícil de falar, que é de sucesso. É estranho falar sobre sucesso, porque sucesso sempre depende do nosso objetivo. Então, esse é o parâmetro se você está sendo uma pessoa bem-sucedida ou não, que é você estar conseguindo fazer as coisas que você quer fazer, ou você estar conseguindo obter as coisas que você quer. Então, por exemplo, para um mendigo, se para ele o objetivo dele é dormir na praça, então ele está sendo bem-sucedido, porque ele está conseguindo cumprir o que ele queria, certo? Então, é meio estranho, né? Porque para algumas pessoas isso nunca seria uma métrica de sucesso. E é estranho para mim falar sobre isso também, porque atualmente eu nem estou fazendo todas as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Mas isso também tem a ver com vontade. Nem tudo aquilo que você tem vontade, necessariamente você quer ou deveria querer. Mas você precisa primeiro experimentar essas coisas. Então, por que que eu falo que é assim, é difícil talvez eu falar, mas ao mesmo tempo eu sei muito do que eu tô falando. Porque eu já experimentei algumas coisas e eu já sei como é que é e eu já sei como não é. Atualmente eu tô no trabalho CLT, que é um 6 por um chato pra caramba. Inclusive acho que eu vou sair, que é muito chato, muito ruim. Mas eu vou deixar de fundo ali, inclusive assim, é estranho falar, mas eu odeio mudança. Mas nesse joguinho aí que eu tô jogando de fundo, é... olha só, por fato de ser um jogo, eu acho divertido. Então vocês vão ficar vendo aí eu tentar pegar um monte de estrelinhas durante essa fase. Só aceito o máximo de estrelas. Talvez vocês vão estranhar um pouco porque tá meio robótica ou parece que tá meio programado o que eu tô falando, mas é porque eu tô lendo os tópicos e eu vou começar a ler aqui porque é muita coisa para me lembrar de uma vez só. Então eu não consigo simplesmente ir falando naturalmente e lembrar de tudo, porque é um texto um pouco grande que eu escrevi. Mas a única coisa que eu posso prometer para vocês é que fui eu que escrevi isso. Foi da minha mente que saiu isso, não foi uma inteligência artificial. Então vamos aos pontos por que algumas pessoas nunca vão ter sucesso. E não está em ordem. Simplesmente bullet list assim, um atrás do outro. Tum. A gente vai falando um atrás do outro e eu tentei meio que encaixar eles de uma forma que parece coerente. Confiança importa muito. Ela te dá o impulso e muitas vezes é o core do sucesso. Como a falta dela também pode te derrubar antes mesmo de começar. E às vezes, mesmo super confiante, você ainda precisa pôr à prova suas ideias no mundo. Então, assim, às vezes, simplesmente o fato de você ter a confiança faz algumas coisas darem certo. Simplesmente o fato de você falar de alguma forma e as pessoas acreditarem em você é o suficiente para aquilo dar certo. De você falar, eu consigo resolver tal problema. E elas confiam em você. E você também confia em você, você vai lá e faz isso dar certo. Como quando você não acredita, também dá na mesma, sabe? Se nem você acredita em você mesmo, ou você fala de uma maneira meio trêmula, as pessoas podem começar a duvidar de você, pode achar que tem alguma coisa errada, por mais que você tenha total competência para realizar aquela tarefa ou aquele problema, ou até mesmo fornecer um produto, né, uma solução, um serviço, que seja. O problema é que as pessoas esperam estar prontas antes de começar, então nunca começam nada. Isso é muito comum, né? As pessoas elas ficam sempre nessa espera para fazer algo. A verdade é que a maioria das pessoas nunca vai estar pronta para começar. Elas nunca vão ter isso sem antes começar a fazer alguma coisa. A grande maioria das coisas elas vão aprendendo com o tempo. Elas confundem planejar e estudar com criar.
Então isso é muito comum. As pessoas, ao momento que elas vão pesquisar e elas ficam consumindo conteúdo, até mesmo planejar demais, elas acham que isso é criar, mas esse é um tipo de ação não objetiva que não está impulsionando o ponteiro para frente. As pessoas meio que ficam se enganando que elas estão fazendo algo produtivo, mas é um tipo de ação não prioritária. Não segue o princípio de Pareto, daquelas 20% de coisas que você vai fazer que vão gerar 80% dos resultados. Quanto melhor as pessoas conseguem identificar quais são essas ações e realmente fazer elas, mais rápido elas conseguem progredir. Às vezes, coisa que ela não fez em anos, ela faz ali em alguns meses ou em algumas semanas. Muitas vezes a gente se ilude achando que é só preciso um mês para pausar as nossas vidas e trabalhar no nosso projeto em paz que a gente vai conseguir realizar tudo. Mas a questão é que isso é uma desculpa perfeita para a maioria das pessoas. Porque, adivinha, a vida delas não vai parar. Os sóis não vão se alinhar para que você comece seu projeto pessoal. Elas dizem assim: ah, eu só preciso me ajeitar, eu só preciso me realinhar e depois eu começo. Eu só preciso me estabilizar. Isso nunca acontece. Elas ficam mergulhadas nesse tipo de desculpa, nunca conseguem realizar algo. E algumas elas têm a sorte, igual eu tive, de às vezes conseguir parar por um mês ou até parar por 2 meses para realizar seu projeto e ver que não dá certo, sabe? E serem confrontadas com a realidade. Às vezes a tua ideia é uma merda mesmo. Às vezes você não vai conseguir porque não é para dar certo mesmo. Ou simplesmente porque você quer tentar fazer um negócio que precisaria pelo menos de um ano de maturação em um mês. E daí parece que você fica com aquela coisa de, ai, ainda bem que não dê certo. Porque as suas expectativas parece que foram confirmadas. A maneira com que você age em relação às coisas é simplesmente para você confirmar aquilo que você já acreditava, que não dá certo. Então você já vai com uma mentalidade meio derrotada, por assim dizer, isso impacta as mínimas ações que você vai ter dentro do teu projeto. Às vezes você precisa pôr a prova mas às vezes você quer pôr a prova muito rápido, ou às vezes você acha que assim é só um mês e de repente o que você não construiu em 20 e poucos anos da sua vida, você vai construir tipo um negócio em uma semana, que vai ser um negócio que te vai te dar uma liberdade financeira, mas não vai, sabe? É muito difícil, bem difícil. E quem diz o contrário, desconfio, pode estar te enganando. Outra coisa que as pessoas se sentem muito traídas de certa forma, é quando alguém faz sucesso em algo que elas já pensaram. Do tipo, nossa, eu devia dizer isso, ou eu deveria fazer isso. Mas elas não deveriam se sentir desanimadas e sim empolgadas quando esse tipo de coisa acontece. Porque é como se o mundo estivesse mandando uma mensagem que da próxima vez que você tiver uma ideia e sentir essa intuição, confia na porra do teu instinto. Porque isso pode ser real, isso pode ser uma coisa boa, pode ser verdade. E daí elas, é como se elas vissem um trem passar, assim. Mas assim, elas vão ter várias outras ideias. Só que da próxima vez, pelo menos, esteja mais esperto. Do tipo, eu poderia ter feito isso, então na próxima vez surgiu uma boa ideia, você deveria tentar. Você deveria ser a pessoa que faz, em vez de ficar só pensando. Você se importa demais ou dá importância demais para o que as pessoas acham. E no fim, quem arca sozinho com a bomba é você. Você que vai ter que resolver tudo. Então, as pessoas só deveriam ter algum impacto nas suas decisões se elas estão te ajudando ou arcando com alguma despesa sua, porque do contrário, meio que vão se fuder essas pessoas que estão opinando na sua vida e não estão ajudando em nada, né? Tem muita gente que é assim, elas adoram criticar, mas elas não estão ajudando em nada. E qual que é a relevância que a opinião dela deveria ter? Nenhuma para você, sabe? A não ser, claro, que é alguém que está te ajudando, né? Daí são pessoas que você sempre considera a opinião. As pessoas querem apoio sem mostrar resultados. Elas dizem que é falta de incentivo ou falta de alguém ter apoiando-as emocionalmente, sem nunca ter realizado nada. E é complicado. Vocês deveriam parar de pedir apoio sem ter nada para mostrar. Primeiro, mostra algum tipo de resultado, porque no final, essas pessoas muitas vezes elas querem te proteger, elas querem o melhor para você. Elas querem fazer essa rede de proteção para que você não caia no precipício de se iludir com alguma coisa, sabe?
e botar todas as fichas e acabar se ferrando depois. Não é por maldade que elas fazem isso. Então, quando não tiver nada para mostrar, faça as coisas quietamente. Porque muitas vezes só o fato de você contar o projeto já alivia a tensão de você fazer. A maneira correta de contar para as pessoas é quando você está criando algum compromisso externo com elas para realizar. Porque daí elas vão perguntar, vão te cobrar sobre o projeto, e isso vai entrar direto em jogo com o seu senso de identidade. Aí você vai ter que fazer. Mas apenas ficar contando seus sonhos para pessoas negativas só vai jogar um balde de água fria nas suas ideias. Então veja como que vai funcionar melhor para você. Se você vai contar para algumas pessoas que você vai criar esse compromisso externo, ou se você vai simplesmente fazer silenciosamente até que você tenha algum resultado para mostrar. As pessoas sabem o que querem, mas não têm nenhum plano sólido para conseguir isso. Elas ficam com a ideia em suas cabeças sem nunca colocar isso para fora, seja falando, escrevendo ou planejando. Com o tempo, essas ideias ficam emboladas na cabeça e se perdem junto com o ímpeto de começar. Às vezes, mesmo com tudo pronto para fazer, elas precisam de algum tipo de permissão para fazer o que já estavam pensando. Então, elas estão com essa ideia, que pode dar muito dinheiro, mas aí começam a duvidar de si mesmas. Do tipo, será que eu faço isso? Ah, isso não dá certo. E nunca colocam à prova suas ideias que podem ser ótimas. Elas ficam esperando permissão de outras pessoas para fazerem o que já estão com vontade. Vontade é uma chama interior que se apaga rápido. Então, comece o máximo de coisas que você tiver com vontade, porque só algo que nós realmente gostamos pode ser feito por um longo tempo. Não fique esperando essa chama apagar. No final, vence quem persiste. Mas como persistir em algo que muitas vezes é doloroso e não tem resultados visíveis? É realmente porque gosta muito. E além do mais, muitas das coisas só chegam no nível onde é difícil de ignorar quando elas estão polidas e lapidadas, dia após dia, resolvendo um problema de cada vez. E é por isso que alguns negócios demoram tanto para se adaptar. É por isso que a indústria está sempre atrasada e recheada de oportunidades. Porque negócios não têm problemas, pessoas têm problemas e carregam isso para os seus negócios. A nossa geração é a mais inteligente de todas. Então, se você nasceu entre 1990 e 2000, pode ter certeza que você não é igual aos seus pais. Porque muitos deles já passaram por uma transição onde não existia nada e começou a existir muita coisa. Alguns têm um pouco de dificuldade com a tecnologia. Então, a gente está meio que deslocado entre os millennials e a Gen Z. Parando para pensar, a Gen Z trouxe muita revolução no mercado de trabalho, como rejeitar salários merda e escala 6 por 1, ou começar seus próprios negócios, que tem mais a ver com a própria identidade, mas com uma maturidade de quem tem mais tato com os baby boomers. E a geração Alpha, então, nem se fala, é a mais burra de todas, comprovadamente. Eles já nasceram com a tecnologia e têm uma grande dependência. Não ficaram acostumados com o tédio na infância. Vício em conteúdo rápido trouxe a eles uma dificuldade em foco e a maioria tem TDAH. Eles conseguem jogar Fortnite, mas não conseguem ler o livro, se não forem obrigados. A nossa geração tem a maior chance de sucesso no mundo atual. Então, se você tem uns 25 ou 35 anos e já acumulou algumas habilidades, esse é o spot perfeito para começar algo novo, algo de sucesso. A nossa geração é aquela que tem que configurar uma impressora para os nossos pais e ensinar os nossos filhos a configurar a impressora. Na verdade, eu não tenho filhos, mas vocês entenderam o ponto. Se eu posso deixar uma mensagem comece já. Encontre algo que você consegue persistir por 2 anos fazendo, mesmo que não esteja ganhando nada com isso. Se formos analisar histórias de sucesso dessa geração, muitas começaram de forma meio inusitada. Às vezes por conta de sorte, às vezes por conta de uma conversa, às vezes por conta de uma ideia, e que de repente começou a dar certo. Quanto mais eu vejo essas histórias, parece que não há nada muito especial entre comum entre esses indivíduos, a não ser um superpoder que eles têm, a capacidade de fazer. Às vezes, esses indivíduos são bem mais burros que nós e fazem a gente sentir ainda mais burro e pensar: nossa, como que essa pessoa ganha dinheiro e eu não? Como essa pessoa tem sucesso e eu não? Mas a verdade é que fica muito mais fácil de racionalizar tudo e não fazer nada quanto mais inteligente você é. A brincadeira que existe é em, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E daí tem uma imagem de alguém caminhando numa corda que ele mesmo está segurando com a tag, antes de inventarem as leis da física. Então precisamos parar com esse acúmulo de informações. Chega de infotainment, porque existe um nível core
de informação que a gente tem que receber e assimilar por vez. Se você tem demais, você não retém nada. Se você tem de menos, você não tem material para produzir nada decente. E como estamos numa época de excesso de informação, a maioria das pessoas não tem problemas com falta de ideias, e sim com silêncio e organização na sua própria cabeça. Última mensagem: coloque suas ideias à prova no mundo, comece, crie um embalo e não pare. Um abraço para vocês e deixe um comentário. Eu quero saber se tem mais pessoas que pensam igual a mim do outro lado.